Olá pessoal, aqui é a professora Vera Telma e estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje vamos falar sobre o sistema digestório. Vamos à aula? Bom, qual a finalidade do sistema digestório humano? A principal finalidade do sistema digestório humano, gente, é transformar macromoléculas em micromoléculas para que o corpo possa absorver os nutrientes advindos da alimentação. Como assim, professora? Quando você come um pão, por exemplo, você está comendo, na verdade, um nutriente chamado carboidrato. Os carboidratos são moléculas grandes, né? Primeiro, ele está dentro de um pão, né? Esse pão precisa entrar pela sua boca, ser mastigado, quebrado, e aí ser levado por todo o seu sistema digestório para ser quebrado mais ainda. A gente vai entender mais à frente como isso acontece, para que esse carboidrato se transforme em moléculas de glicose, que é o que, na verdade, o seu organismo está procurando quando você se alimenta de carboidrato, tá? Então, qual a finalidade do sistema digestório? Transformar moléculas grandes ou macromoléculas em moléculas pequenas ou micromoléculas, tá? Então, basicamente, a finalidade do sistema digestório é essa, tá? A captação de nutrientes a partir da transformação de macromoléculas em micromoléculas. Tá bom, gente? Vamos entender melhor isso no decorrer da aula, tá? Sistema digestório humano. Digestão é o conjunto de transformações fisioquímicas ou fisicoquímicas que os alimentos orgânicos sofrem para se transformarem em moléculas pequenininhas. Foi o que eu já falei lá na frente, né? Hidrossolúveis e absorvíveis, ou seja, essas moléculas pequenas, elas são solúveis na água, tá? Por quê? Porque basicamente elas vão para a corrente sanguínea, que é uma substância aquosa, né? Cheia de água, se misturar ali e serem levadas às nossas células, tá? Então, nós vamos ter a digestão, a assimilação e depois a dejeção ou defecção. Primeiro a gente engole o alimento, digere o alimento, né? Quebra as moléculas grandes, moléculas pequenas. O nosso intestino, a gente vai ver lá na frente como isso acontece, assimila aquelas moléculas e o que não foi assimilado pelo intestino, que não é aproveitado pelo nosso corpo, a gente joga fora na forma de fezes, tá? Nutrição é a incorporação de novos materiais estruturais e energéticos ao patrimônio celular e orgânico do indivíduo, ou seja, é a captação dessas moléculas de nutrientes, né? Ou seja, as moléculas de nutrientes geralmente são glicose, proteínas, né? Carboidrato, proteínas, gorduras e vitaminas, sais minerais e água. Tá? São as moléculas aí orgânicas e inorgânicas também que a gente assimila através da alimentação, tá? E etapas da nutrição, a alimentação. Então, vamos lá. Alimentos. Quem são os alimentos? Água, sais minerais, que são as moléculas inorgânicas, tá? Vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, que são as moléculas inorgânicas, ou melhor dizendo, orgânicas, tá? Quem são os energéticos? Açúcares, que são os carboidratos, tá? E as gorduras, os óleos, as gorduras, são moléculas de energia de reserva, tá? Construtores. Aí nós temos as proteínas, os reguladores, a gente vai ter sais minerais e vitaminas, e os energéticos, a gente vai ter os carboidratos, tá? Sistema digestório humano, anatomia do tubo digestório, né? Nós vamos ter a boca, a anatomia do sistema digestório todo,
Quem faz parte dessa anatomia do sistema digestório? A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, intestino grosso. E dos órgãos anexos, a gente vai ter dente, língua, glândulas salivares, as glândulas anexas que são o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Tá? Esses aqui, gente, são os órgãos do sistema digestório, que fazem parte do sistema digestório humano, tá? Aqui nós temos o esquema, né? Começando da boca, faringe, esôfago, estômago, aí aqui do ladinho tem o pâncreas, a vesícula tá aqui, a vesícula não, desculpa, o fígado, né? Tá aqui em cima, ele é bem grandão. Aí nós vamos ter o intestino delgado, depois o intestino grosso e por fim o ânus, o reto e o ânus, tá? Nessa figura aqui, nessa imagem, tá mais nítido porque tá colorido, né? Começando lá da boca, faringe, laringe, faringe, esôfago, estômago, fígado, estômago, né? Onde é que tá, gente? O pâncreas tá aqui, ó, pequenininho, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, tá? Isso aqui é a estrutura do sistema digestório humano. A anatomia, né? Boca. Qual a função da boca, né? Ingestão dos alimentos, mastigação, porque a mastigação faz parte da digestão mecânica, lubrificação do alimento com a saliva. A saliva é importantíssima, sabe? Porque ela contém algumas enzimas que já vão começar a quebrar aí algumas moléculas de carboidrato. A deglutição, que é o ato de engolir o alimento. E ocorre a primeira etapa da digestão química. Então, na boca, vai ocorrer a primeira etapa da digestão mecânica, que é a mastigação, tá? E a primeira etapa da digestão química, com a quebra de carboidrato pela amilase salivar, que é uma enzima que está presente na saliva. Então, as moléculas de carboidrato, elas vão começar a serem quebradas ainda na boca, tá? Pela amilase salivar, tá? Dentes. Aqui nós vamos ter a estrutura do dente, tá? Então, a gente tem a coroa, que fica acima da linha da gengiva, é a parte aparente do dente, né? O colo, que é na linha da gengiva, a raiz abaixo da gengiva, aqui tudinho, ó, coroa, colo, raiz. O esmalte, que é a camada mais externa, que é a camada brilhante, né, do dente. A dentina, que é a camada intermediária, essa daqui, que é o que faz doer quando a cárie passa pelo esmalte, né? E chega na dentina, aí o dente dói. E a polpa, que é a camada interna, tá? Do dente, é onde estão os vasos sanguíneos, os nervos, tá? Quando a cárie chega aqui, não tem jeito, tem que fazer canal, tem que tirar isso aqui tudinho, porque não tem mais jeito para aquele dente. Aí tem que tirar tudo, fazer uma cimentação aqui e pronto. Aí resolve o problema. Aí aqui continua falando dos dentes, tá? Ou seja, nós temos 20 dentes de leite. Quando os dentinhos de leite caem, aí nós vamos ter 32 dentes permanentes. 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares, tá? Aqui tá o modelo de cada dente aí, tá? A língua. A língua faz parte da gustação, ou seja, você sente o gosto daquilo que você está comendo, e ela tem regiões para sentir esse gosto, ou seja, na ponta da língua você sente o sabor doce. Nas laterais frontais aqui, ó, você vai sentir o salgado. Nas laterais mais interiores, no interior da língua, você vai sentir o ácido. Lá no fundo da língua você vai sentir o amargo, tá? E aqui, agora eu esqueci o nome de um sabor
que a gente diz que é o sabor do glutamato de sódio, que é o sazon, né? Que é o gosto gostoso. A gente sente no centro da língua, tá? Ela é responsável também para ajudar na mastigação, juntamente com os dentes, porque é a língua que faz levar o alimento para lá e para cá e faz umidificar o alimento. A insalivação, que é misturar a saliva no alimento, e ela faz papel fundamental na deglutição, né? No ato da gente engolir o alimento, tá? Glândulas salivares. As glândulas salivares ficam aqui abaixo da língua, tá vendo? Sublingual, submandibular, bem aqui no canto e aqui atrás nas paródidas, né? Aí a gente tem um par de paródida, uma de cada lado, um par de sublinguais, um de cada lado, e um par de submandibulares, também um de cada lado. E qual a função das glândulas salivares? Produção de saliva, tá? A faringe é o canal comum ao sistema digestório e respiratório. É perguntinha de prova. Qual canal que pertence ao sistema digestório e ao sistema respiratório? Faringe, tá? Faringe. Presença de estruturas linfóides, que são as amígdalas. Aqui nessa imagem não está aparecendo muito bem as amígdalas. E ajuda no processo de deglutição, no ato de engolir a comida, tá? Esôfago, canal que liga a faringe ao estômago, localiza-se entre os pulmões, atrás do coração e atravessa o músculo do diafragma. Conduz o bolo alimentar ao estômago. É nesse canal aqui que começam a acontecer os movimentos peristálticos, tá? Que é o movimento que faz com que o alimento vá para uma direção só, tá? Que não permite que o alimento volte, tá? Então, a gente chama de movimento peristáltico, ó, o alimento descendo numa direção só, tá? O estômago é uma bolsa de parede musculosa localizada no lado esquerdo do abdômen. Armazenamento de alimento, a função dela é armazenar o alimento, a absorção de algumas substâncias e ocorre a segunda etapa da digestão química. Aqui vai começar a digestão da proteína, por exemplo, né? E ocorre aí a emulsificação do alimento pela bile, tudo isso vai acontecer aqui, ó, no estômago, tá? Pâncreas, glândula mista que possui aproximadamente 15 centímetros de comprimento, que está aqui o pâncreas. Ele vai secretar suco pancreático para dentro do estômago e insulina e glucagon na corrente sanguínea, tá? Então, ele é uma glândula tanto exócrina quanto endócrina. Quando a gente for estudar as glândulas, vocês vão entender melhor o que é isso. Então, o pâncreas, no sistema digestório, tem função de liberar enzimas, tá? Que é o suco pancreático, tá? Dentro do estômago. Fígado é a mais volumosa de todas as vísceras. Qual a função? A produção da bile, armazenamento de ferro e vitaminas, realização de glicogênese, metabolização, eu não vou explicar isso aqui agora porque vocês não vão embolar muito, então é a realização da glicogênese, só isso, metabolização de lipídio, síntese de diversas proteínas plasmáticas, isso tudo é função do fígado, tá? Desintoxicação do organismo, hemocaterese. O que importa pra gente aqui no sistema digestório? Produção da bile, somente por enquanto, tá? Qual a função do bile no sistema Qual a função do fígado para o sistema digestório? Produção da bile, tá? Bile é um produto que a gente diz que é sabão. Para que serve? Para emulsificar as gorduras. Quando a gente come uma comida muito gordurosa, né? Toda aquela gordura que a gente ingere, ela começa a ser quebrada, emulsificada pela bile. A bile a gente diz que é um sabão. O que o sabão faz na gordura? Quebra, né? A gordura, quando tá aquele prato de macarrão cheio de gordura lá,
para ser lavado, o que a gente faz? A gente joga o que em cima dele? Detergente, né? O detergente vai quebrar aquelas moléculas de gordura e a gente vai conseguir lavar tranquilamente aquele prato. Então, a mesma coisa, a bile é um tipo de sabão, que quando quando o fígado coloca a bile, injeta a bile dentro do nosso estômago, ela pega as moléculas de gordura e emulsifica, quebra aquelas moléculas em moléculas menores, tá? Vesícula biliar, que faz parte do fígado, tá, gente? Armazena a secreção da bile. Então, é aqui que a bile fica armazenada para, na hora certa, ela ser injetada lá no estômago para emulsificar as gorduras da nossa alimentação, tá? Intestino delgado, órgão tubular, musculoso e membranoso, localizado na cavidade abdominal, tá? Dividido em duodeno jejunilho, ocorre a terceira etapa da digestão química, ou seja, todos os outros componentes da alimentação vão ser quebrados aqui, o que restou, né, que não foi quebrado no estômago nem na boca. Aí vai ocorrer o restante da digestão química. O epitélio, ou seja, o tecido do intestino, ele é rico em microvilosidade. A gente vai ver uma imagem mais à frente que vai falar sobre isso. E é responsável pela absorção dos nutrientes, da glicose, dos aminoácidos e dos ácidos nucleicos, tá? Aqui, ó. Aqui tá uma imagem bem grandona do intestino, né? Intestino delgado. Isso aqui, ó, tá vendo essas estruturas? São as microvilosidades que falou no slide anterior, que tá aqui projetada bem grandona aqui, ó. Essas microvilosidades, se você olhar por dentro, vai ter muitos vasos sanguíneos aqui. Por quê? Porque é aqui que ocorre a absorção dos nutrientes. E por que tem as microvilosidades? Para ter mais local de absorção, tá? Se a gente tivesse aqui uma coisa reta, a gente teria menos espaço de absorção do que quando a gente tem aqui essas microvilosidades aqui, ó. Tem muito mais local de absorção, tá? Então, para que servem as microvilosidades? Para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes no intestino delgado, tá? Intestino grosso é a última porção do tubo digestório, o tubo muscular com parede mais espessa que o intestino delgado, dividido em apêndice seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus. Essas divisões aqui, não precisa se preocupar com isso agora, tá? Só saber que é a última porção do tubo digestório e que vai fazer a reabsorção da água e sais minerais, tá? Os nutrientes são no intestino delgado, água e sais minerais no intestino grosso. A síntese das vitaminas K e B2 por ação microbiana, tá? Então, quando chega o alimento ali, a nossa flora bacteriana do nosso intestino vai fazer a produção da vitamina K e B2, e aí o organismo vai absorver, né? E a formação do bolo fecal, que é as fezes, tá? A digestão mecânica. O que consiste a digestão mecânica do nosso sistema digestório? Mastigação e os movimentos peristálticos que eu falei lá atrás, que esses movimentos peristálticos, ele vai levar o alimento sempre no mesmo sentido e no estômago ele vai bater o alimento para a formação aí, para ajudar na quebra das moléculas e para a formação do bolo fecal, tá? Digestão química, nós vamos ter a insalivação que acontece na boca, que é a mistura do alimento com a saliva, por isso que é tão importante mastigar bem o alimento, porque é uma etapa importante da digestão. É quando você mistura a saliva no alimento e ali já começa a quebra das moléculas de carboidrato, tá? E a quimificação, que ocorre no estômago, que vai acontecer a produção de muco,
produção de hormônios, né? E várias outras coisas aí que vai acontecer na quimificação que acontece lá no estômago, que é a digestão química, né? A quilificação que vai ocorrer no duodeno, que aí vai ter o suco pancreático e o suco entérico, com várias enzimas aí que vai ajudar a quebrar aquelas moléculas, tá? Então, nós vamos ter a insalivação, a quilificação, a quimificação, tá? Como digestão química. E aqui a gente tem algumas enzimas que fazem parte da digestão do alimento, que são substâncias que vão ajudar a quebrar aquele alimento. Então, na boca, nós temos a enzima amilase salivar, que vai quebrar o amido, que é o carboidrato, tá? E vai transformar esse amido em maltose. No estômago, a gente tem as proteínas que a gente come através das carnes e frutas e feijões, enfim, tem proteína. A enzima que quebra a proteína é a pepsina, que vai transformar as proteínas em polipeptídeos, tá? E as gorduras, que são os lipídios, a enzima que quebra a gordura é a lipase, que vai transformar esses lipídios em ácidos gordos ou glicerol. O pâncreas, quando ele joga para dentro do duodeno, né, na parte final do estômago, o suco pancreático, ele vai jogar a amilase pancreática, que vai ajudar a quebrar os amidos, o polipeptídeo, que são as proteínas, a tripsina vai ajudar a quebrar, e os lipídios, a lipase pancreática, que é um outro tipo de enzima, tá? E no intestino delgado, aí já é a reta final da digestão química, né? Aí nós vamos ter os dipeptídeos, que são o resultado da maltose, das proteínas, que a erepsina vai quebrar em aminoácido, que é a molécula menorzinha, né? Que é a molécula que a gente quer achar quando come uma proteína. A maltose vai ser quebrada em glicose, tá? Que é a maltase, a enzima. A lactose, que é o açúcar do leite, quem vai quebrar? A lactase, vai quebrar em glicose e galactose. E a sacarose, que é açúcar das frutas, né? Vai ser quebrada em glicose e levulose, tá? Então, tá aí o esqueminha das enzimas, do órgão onde elas atuam e do substrato que elas ajudam a quebrar, tá? Finalizando aqui a nossa aula, quero te desejar um bom estudo e até a próxima aula. Um beijão.